A gente traz um outro destaque direto de Brasília, porque mais de 7 mil indígenas estiveram na cidade no acampamento Terra Livre 2026 para cobrar a demarcação de terras. O movimento ele denuncia a demora do governo, critica também o marco temporal e pressiona os três poderes por respostas concretas na garantia dos direitos territoriais. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Luiz Ventura, ele que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário. Luiz, seja bem-vindo ao TJ, uma boa tarde para você. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Rayane. Sempre uma alegria estar aqui com vocês e a gente que agradece poder ter esta oportunidade. Luiz, já aproveito para te perguntar, por que a demarcação de terras indígenas ela é considerada tão urgente pelas lideranças que estiveram presentes, durante esse acampamento? Rayane, a demarcação de terras indígenas é a medida mais urgente em termos de política indigenista. Por quê? Porque a demarcação significa o reconhecimento de que esse território é um território que pertence a essa comunidade, a esse povo indígena. E a partir daí, desse reconhecimento de um direito originário, a partir daí, digamos que o projeto de vida, o projeto de futuro dessa comunidade, desse povo, vai ser muito mais sereno, muito mais viável. A partir daí, a gente pode falar da questão do usufruto exclusivo que essa comunidade vai ter sobre os bens naturais que tem nesse território. Lembremos que são territórios inalienáveis, que não podem ser repassados, não podem ser arrendados, não podem ser transferidos para outra pessoa, para outro grupo, para outra comunidade. É a partir da demarcação que políticas públicas fundamentais de educação, de saúde específica e diferenciada, de segurança alimentar, de soberania alimentar, são mais viáveis. Mas, sobretudo, e daqui a urgência também, é porque a partir da demarcação de territórios indígenas, isso faz com que esse território seja preservado com relação a interesses particulares de terceiros, sejam eles pessoas, grupos individuais, sejam empresas que pretendem explorar economicamente esse território, ou inclusive até empreendimentos públicos, né? Com a demarcação, efetivamente, esse território é reconhecido como território indígena e as comunidades indígenas devem ser respeitadas dentro desse território. Luiz, boa tarde para você. Semana passada a gente acompanhou aqui no TJ Aparecida, inclusive, as manifestações que aconteceram durante esse acampamento Terra Livre, né? Milhares de indígenas de todo o Brasil estiveram em Brasília. E um dos pontos que foi levado, mais uma vez, a lei do marco temporal. Queria perguntar para você, até para explicar quem está assistindo o TJ Aparecida, para compreender e entender melhor, por que a lei do marco temporal é alvo de tantas críticas dos povos indígenas. A lei do marco temporal é um decreto de apagamento da memória, de apagamento de todas as atrocidades que foram cometidas contra os povos indígenas. Para que nos compreenda, quem nos está ouvindo neste momento, a Constituição Federal declarou que os povos indígenas têm direitos originários sobre seus territórios. Direito originário quer dizer que são direitos que precedem, são anteriores à formação do próprio Estado brasileiro. A tese do marco temporal defende justamente o contrário. A tese do marco temporal que é defendida pelos grandes setores econômicos interessados na exploração econômica das terras indígenas, particularmente o agronegócio, particularmente a mineração. Com o marco temporal, o que eles definem é que os povos indígenas somente teriam direito aos territórios que efetivamente ocupavam na data do 5 de outubro de 1988. Só que essa afirmação oculta, né, o fato de que nessa data muitos povos indígenas ao longo da história tinham sido expulsos, seus territórios tinham sido esbulhados, tinham sido roubados, né, seja por particulares, seja por empresas, e portanto determinar a data do 5 de outubro de 1988 significava que muitíssimos povos indígenas e comunidades indígenas ficariam sem o direito garantido a seus territórios. Esse marco temporal foi defendido durante mais de uma década, por setores contrários aos povos indígenas. O Supremo Tribunal Federal, em 2023, já declarou que é inconstitucional, porém, a Lei 14.701, em dezembro de 2023, voltou com o marco temporal como uma imposição autoritária. Mas lembremos que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2025, declarou inconstitucional o marco temporal.
Luiz, antes da gente finalizar, queria perguntar para você qual que é o papel, né, do governo federal nesse processo todo e por que há cobrança direta ao presidente Lula. Inclusive, durante algumas manifestações, nós vimos, né, algumas canetas com ali o nome do presidente sendo falado, muita gente fazendo esse pedido também. Não, o papel do governo federal é absolutamente fundamental, porque a Constituição atribui à União a competência da demarcação dos territórios indígenas. A partir daí, para demarcar um território indígena, se trata de um processo administrativo com várias etapas, onde a FUNAI tem responsabilidade sobre algumas das etapas iniciais, o Ministério da Justiça tem responsabilidade sobre outras etapas do procedimento de demarcação e, finalmente, a Presidência da República é quem homologa a portaria declaratória do Ministério da Justiça. Então, é claro, é óbvio que o movimento indígena, os povos indígenas, se dirigem àqueles que têm a competência de demarcar as terras indígenas, e particularmente ao Presidente da República, que é quem tem a competência de homologar os territórios. Ao mesmo tempo, devemos dizer que o governo federal não conseguiu avançar tudo o que se pretendia, porque o Congresso Nacional teve uma atuação extremamente hostil e a maior expressão disso foi a aprovação da Lei 14.701, que além da questão do marco temporal, traz uma série de empecilhos e obstáculos para a demarcação de terras indígenas. Portanto, não é só o governo, é o Estado como um todo, com os três poderes, que mantém um passivo enorme com os povos indígenas e, portanto, com toda a sociedade brasileira. Luiz, muito obrigado pela presença, pela participação e a gente aqui do jornalismo da TV Aparecida continuamos acompanhando as demandas de vocês, dos povos indígenas de extrema importância para o nosso país. Muito obrigado, viu, pela presença, uma ótima semana. Obrigado a vocês, uma ótima semana também para vocês. Abraço. Uma boa semana, Valeu. tchau, tchau.